Imagine abrir um baú antigo, coberto pela poeira de séculos, e descobrir um manuscrito que todos pensavam estar perdido para sempre. Agora imagine que esse manuscrito contém profecias sobre o fim dos tempos, visões apocalípticas e segredos que foram deliberadamente ocultados das escrituras que conhecemos hoje. Parece roteiro de filme, não é? Mas a verdade é que existem diversos textos bíblicos que foram excluídos, escondidos ou simplesmente esquecidos ao longo da história. E muitos deles falam exatamente sobre o fim da humanidade. Hoje, vamos mergulhar nesse universo fascinante e perturbador dos livros apócrifos, dos textos excluídos da Bíblia e das histórias mais polêmicas que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua perspectiva sobre as Escrituras Sagradas. Os livros que sumiram da Bíblia. Quando você pega uma Bíblia hoje em dia, especialmente as versões protestantes, está segurando apenas uma parte do que originalmente existia. A Bíblia que conhecemos passou por um longo processo de seleção, onde líderes religiosos decidiram quais textos eram inspirados por Deus e quais deveriam ficar de fora. Mas quem deu a esses homens o direito de decidir? E mais importante, o que havia nesses livros que foi considerado tão perigoso ou herético que precisava ser excluído? Durante séculos, diversos textos circularam entre comunidades judaicas e cristãs primitivas. Alguns eram considerados sagrados por determinados grupos, enquanto outros os rejeitavam completamente. O processo de canonização, isto é, a definição oficial de quais livros fariam parte da Bíblia, foi tumultuado, político e cheio de controvérsias. O Concílio de Trento, no século XVI, foi um dos marcos definitivos para a Igreja Católica estabelecer seu cânon. Mas mesmo antes disso, havia disputas acaloradas sobre textos como o livro de Enoque, o Evangelho de Tomé, o livro dos Jubileus e muitos outros. O livro de Enoque, Visões Proibidas do Apocalipse. Se existe um livro que merece o título de escondido e que fala sobre o fim da humanidade, esse livro é definitivamente o livro de Enoque. Considerado escritura sagrada pela Igreja Ortodoxa Etíope até hoje, mas excluído da maioria das Bíblias, Enoque é um texto extraordinário que detalha visões apocalípticas assustadoras. Enoque era bisavô de Noé, um homem que, segundo o Gênesis, andou com Deus e não experimentou a morte, sendo levado diretamente aos céus. Mas o que aconteceu durante esse tempo com Deus? O livro de Enoque responde essa pergunta de forma explosiva. O texto descreve como Enoque foi levado em viagens celestiais, onde anjos revelaram a ele os segredos do universo, incluindo profecias sobre o julgamento final. Ele viu os lugares onde os anjos caídos estavam aprisionados, testemunhou o trono de Deus e recebeu visões aterrorizantes sobre o que aconteceria à humanidade. Uma das passagens mais perturbadoras do livro de Enoque é a história dos vigilantes, anjos que desceram à terra, se apaixonaram por mulheres humanas e tiveram filhos com elas. Esses filhos eram os Nefilim, gigantes mencionados brevemente em Gênesis 6. Mas Enoque vai muito além, detalhando como esses anjos ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos: magia, fabricação de armas, cosméticos, astrologia e feitiçaria. Segundo Enoque, foi essa corrupção que levou Deus a enviar o dilúvio. A humanidade havia se corrompido tanto por causa desses conhecimentos proibidos que precisava ser exterminada. Apenas Noé e sua família, que permaneceram puros, foram poupados. Mas o livro não para por aí. Enoque recebe visões detalhadas sobre o fim dos tempos, incluindo o julgamento final, a ressurreição dos mortos e o destino eterno, tanto dos justos quanto dos ímpios. Ele descreve um lugar de tormento eterno para os anjos caídos e para aqueles que seguiram seus caminhos.
Por que esse livro foi excluído? Alguns estudiosos acreditam que era considerado muito fantástico, muito detalhado em suas descrições sobrenaturais. Outros sugerem que as autoridades religiosas temiam que ele desse poder demais aos anjos, desviando a adoração de Deus. Seja qual for a razão, o livro de Enoque permaneceu escondido do público cristão por séculos, sendo redescoberto apenas no século XVIII. O Apocalipse de Pedro, o inferno, descrito em detalhes gráficos, enquanto o livro do Apocalipse que conhecemos, escrito por João, é cheio de simbolismos e imagens poéticas, o Apocalipse de Pedro não economiza nos detalhes horríveis. Este texto, considerado escritura sagrada por algumas comunidades cristãs primitivas, oferece uma descrição extremamente gráfica do inferno e dos tormentos que aguardam os pecadores. Pedro, nesta visão, é levado por Jesus em um tour pelo inferno. O que ele vê é absolutamente aterrorizante. Cada tipo de pecado recebe um castigo específico e horrível. O texto descreve punições simbólicas para diferentes pecados. Blasfemos enfrentavam tormentos relacionados à língua e ao fogo, enquanto adúlteros eram retratados sofrendo juntos em meio a elementos hostis. Assassinos são jogados em um vale cheio de vermes venenosos. Aqueles que praticaram usura são mergulhados em lagos de sangue e pus. As descrições são tão vívidas e perturbadoras que é fácil entender por que a Igreja eventualmente decidiu não incluir este texto no cânon oficial. A mensagem era clara. O inferno não é uma metáfora. É um lugar real de sofrimento físico inimaginável. Mas o Apocalipse de Pedro também fala sobre o fim da humanidade. Ele descreve os sinais que precederão a segunda vinda de Cristo. Guerras, fomes, terremotos, o sol escurecendo e a lua ficando vermelha como sangue. Falsos profetas surgirão, enganando muitos. A terra será consumida pelo fogo e os mortos ressuscitarão para o julgamento final. O texto foi descoberto no século XIX. Mas sua influência pode ser vista em muitas descrições medievais do inferno, incluindo a Divina Comédia de Dante. A pergunta permanece: por que uma visão tão detalhada do julgamento final foi considerada imprópria para as escrituras oficiais? O livro dos Jubileus, a história secreta da criação. Conhecido também como Pequeno Gênesis, o livro dos Jubileus reescreve a história da criação e dos patriarcas, mas com detalhes adicionais surpreendentes que foram omitidos do Gênesis canônico. Este texto era considerado sagrado pelos essênios, a comunidade judaica que preservou os manuscritos do Mar Morto. O livro dos Jubileus revela que muito do que sabemos sobre a criação está incompleto. Ele descreve como os anjos foram criados no primeiro dia, como Adão recebeu os nomes de todos os animais escritos em livros celestiais, e como Eva foi criada especificamente para ser a mãe de toda a humanidade, após Adão ter rejeitado todos os animais como companheiros. Mas a parte mais controversa do livro dos Jubileus é sua explicação sobre o mal no mundo. Segundo este texto, após o dilúvio, os demônios, filhos dos vigilantes caídos, pediram a seu líder Mastema, outro nome para Satanás, que intercedesse junto a Deus para permitir que alguns deles permanecessem na terra para tentar e punir a humanidade. Deus concordou, permitindo que 1/10 dos demônios permanecesse livre. Esta revelação é chocante porque sugere que Deus conscientemente permitiu que o mal continuasse no mundo após o dilúvio. Não foi um acidente ou uma falha, foi uma decisão deliberada. A humanidade seria constantemente testada, tentada e punida por essas forças demoníacas. O livro dos Jubileus também contém profecias sobre o fim dos tempos. Ele descreve como nos últimos dias a humanidade se esquecerá das leis de Deus completamente.
As crianças desobedecerão aos pais, as pessoas se tornarão gananciosas e cruéis, e a violência dominará a terra novamente, assim como antes do dilúvio. Mas há esperança. Um grande julgamento virá, os ímpios serão destruídos, e os justos herdarão uma terra renovada, onde viverão em paz perpétua. O texto termina com a promessa de que Deus criará novos céus e uma nova terra, onde não haverá mais demônios, mal ou morte. A guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas. Entre os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, há um texto particularmente intrigante conhecido como o Pergaminho da Guerra. Este documento descreve em detalhes militares uma guerra apocalíptica final entre as forças do bem, os filhos da luz, e as forças do mal, os filhos das trevas. Este não é um texto simbólico, é um manual de guerra literal. Ele detalha formações de batalha, armamentos, estratégias militares e até orações que devem ser recitadas antes do combate. A guerra durará 40 anos, segundo o texto, e envolverá não apenas humanos, mas anjos e demônios lutando lado a lado. O que torna este texto fascinante é sua especificidade. Os filhos da luz são identificados como a comunidade dos essênios e aqueles que seguem suas leis rigorosas. Os filhos das trevas incluem não apenas pecadores, mas também nações específicas que eram inimigas de Israel na época. A guerra terminará com a vitória final do bem, mas apenas após tremendas perdas de ambos os lados. O texto descreve batalhas tão ferozes que o sangue cobrirá as planícies e os corpos dos mortos se acumularão como montanhas. Anjos combaterão demônios nos céus, enquanto homens lutam na terra. Por que este texto foi deixado de fora da Bíblia? Possivelmente porque sua natureza literal e violenta era incompatível com a mensagem de amor e paz que o cristianismo primitivo tentava promover. Além disso, identificar inimigos específicos poderia ter criado problemas políticos enormes. Mas a mensagem central permanece. O fim da humanidade, como a conhecemos, virá através de um conflito violento e definitivo entre o bem e o mal. O Evangelho secreto de Marcos, Jesus e os ensinamentos ocultos. Em 1958, um professor chamado Morton Smith fez uma descoberta extraordinária em um mosteiro no deserto da Judéia. Fragmentos de uma carta do século XVIII que citavam o Evangelho secreto de Marcos. Segundo esta carta, escrita por Clemente de Alexandria, havia uma versão expandida do Evangelho de Marcos, que continha ensinamentos secretos de Jesus destinados apenas aos iniciados. O fragmento cita uma história removida do Evangelho canônico. Jesus ressuscita um jovem rico, e esse jovem, sentindo profunda gratidão e amor por Jesus, pede para ser seu discípulo. Jesus concorda, e 6 dias depois, o jovem vem até Jesus, vestindo apenas um pano de linho sobre o corpo nu. E Jesus passa a noite ensinando-lhe o mistério do reino de Deus. Esta passagem críptica gerou enorme controvérsia. O que eram esses mistérios que não podiam ser compartilhados com todos? Por que a igreja primitiva removeu essa história? Alguns estudiosos sugerem que Jesus tinha níveis diferentes de ensinamento, verdades superficiais para as massas e mistérios profundos para os discípulos íntimos. Clemente de Alexandria, na carta, defende que este evangelho secreto não deveria ser compartilhado com todos, apenas com aqueles que estavam sendo iniciados nos grandes mistérios. Ele também menciona que havia uma versão ainda mais secreta, usada pelos carpocratianos, uma seita gnóstica que a igreja considerava herética. Embora a autenticidade deste fragmento seja debatida até hoje, sua existência sugere que havia conhecimentos sobre Jesus e seus ensinamentos que foram deliberadamente ocultados. Que verdades sobre o fim dos tempos, sobre a natureza de Deus ou sobre a salvação
foram reservadas apenas para alguns poucos escolhidos. O Apocalipse de Paulo. Uma viagem aos 7 céus. Enquanto o apóstolo Paulo menciona brevemente em suas cartas que foi arrebatado ao 3º céu, ele nunca detalha essa experiência no Novo Testamento canônico. Mas existe um texto apócrifo chamado Apocalipse de Paulo, que descreve essa jornada em detalhes fascinantes. Segundo este texto, Paulo foi levado por um anjo através dos 7 céus, testemunhando os segredos de cada nível. No 1º céu, ele viu as almas sendo julgadas na hora da morte. Anjos registravam todas as boas e más ações de cada pessoa, e o destino eterno era decidido instantaneamente. No 2º céu, Paulo encontrou os anjos responsáveis pelo clima e pelas estações. No 3º, viu o rio de fogo que fluiria durante o julgamento final, consumindo os ímpios. No 4º céu, testemunhou as almas dos justos vivendo em paz e alegria. Mas foi no 5º, 6º e 7º céus que Paulo recebeu as revelações mais profundas. Ele viu o trono de Deus, rodeado por milhões de anjos. Viu também o lugar onde os patriarcas e profetas residiam, incluindo Enoque, Elias e todos os que haviam sido levados vivos ao céu. Paulo então recebeu uma visão do fim dos tempos. A terra seria purificada pelo fogo, os elementos se dissolveriam com calor intenso e tudo seria renovado. Os ímpios sofreriam tormentos eternos em diferentes níveis do inferno, cada um adequado ao grau de seus pecados. Os justos, por outro lado, receberiam corpos glorificados e viveriam eternamente na presença de Deus. O texto é explícito sobre os sinais que precederão o fim: aumento da imoralidade, guerras constantes, desastres naturais cada vez mais frequentes e o amor esfriando entre as pessoas. Falsos mestres ensinariam doutrinas que agradam aos ouvidos, mas levam à destruição. Por que este texto foi excluído? A igreja primitiva pode ter considerado suas descrições muito elaboradas, ou pode ter temido que ele desafiasse a autoridade exclusiva das cartas canônicas de Paulo. Seja qual for a razão, este Apocalipse de Paulo permaneceu escondido durante séculos. A revelação de Esdras, quando Deus explica o sofrimento. O 4º livro de Esdras, também conhecido como 2º Esdras em algumas tradições, é um texto apocalíptico poderoso que lida com as grandes questões existenciais. Por que os justos sofrem? Por que Deus permite que o mal prospere? E o mais importante, como será o fim de tudo? Neste livro, Esdras tem uma série de visões e diálogos diretos com o anjo Uriel. Ele questiona Deus corajosamente sobre a injustiça no mundo, perguntando por que Israel sofreu tanto enquanto nações pagãs prosperavam. As respostas que ele recebe são simultaneamente consoladoras e perturbadoras. Uriel explica que o mundo atual está sob o domínio das trevas, mas que isso é temporário. Deus estabeleceu um tempo específico para que o mal exista, e quando esse tempo terminar, o julgamento virá rapidamente. O anjo revela que a humanidade está vivendo na Era Velha, que está prestes a terminar e será substituída pela Era Vindoura, onde a justiça prevalecerá. Esdras recebe então visões apocalípticas dramáticas. Ele vê uma águia gigante representando o Império Romano, com muitas asas e cabeças, que domina o mundo inteiro com terror e opressão. Mas um leão, o Messias, surge das florestas e destrói a águia, libertando o mundo de sua tirania. Em outra visão, Esdras vê uma mulher chorando pela perda de seu filho. Enquanto ele tenta consolá-la, ela subitamente se transforma em uma cidade gloriosa. O anjo explica que a mulher representa Jerusalém. Ela chorou pela destruição do templo, mas será transformada em uma cidade celestial de glória incomparável. O livro contém uma das descrições mais detalhadas dos sinais do fim dos tempos, encontrada em qualquer texto antigo. O sol brilhará à noite e a lua durante o dia. Sangue pingará das árvores. Pedras falarão. Povos serão lançados em confusão.
O mar de Sodoma lançará peixes. Monstros marinhos aparecerão. As mulheres darão à luz monstros. Água doce se tornará salgada. Amigos atacarão uns aos outros de repente. Esdras pergunta quantas pessoas serão salvas. E a resposta de Uriel é chocante. Muito poucas. A entrada para a vida eterna é estreita e difícil, enquanto o caminho para a destruição é largo e fácil. Muitos foram criados, mas poucos serão salvos. Esta mensagem sombria pode ser uma razão pela qual o livro foi eventualmente excluído do cânon protestante, embora permaneça nas Bíblias católicas e ortodoxas como apócrifo. A ideia de que a maioria da humanidade está destinada à destruição era difícil de reconciliar com conceitos posteriores sobre a misericórdia divina. O Testamento dos 12 Patriarcas. Últimas palavras e profecias finais. Imagine estar no leito de morte de cada um dos 12 filhos de Jacó, ouvindo suas últimas palavras, confissões e profecias sobre o futuro de Israel e do mundo. É exatamente isso que o Testamento dos 12 Patriarcas oferece. Cada patriarca conta sua história, confessa seus pecados, dá conselhos morais a seus descendentes e, crucialmente, profetiza sobre o futuro. Algumas dessas profecias são surpreendentemente específicas sobre a vinda do Messias e o fim dos tempos. Levi, por exemplo, profetiza sobre o sacerdócio futuro, incluindo uma visão perturbadora de como os sacerdotes se corromperão antes do fim. Ele prevê que eles violarão a lei, farão acordos com gentios e, eventualmente, serão responsáveis pela morte do próprio Messias. Mas após essa apostasia final, Deus levantará um novo sacerdote da ordem de Melquisedeque que restaurará tudo. Judá profetiza sobre o rei messiânico que virá de sua linhagem. Ele descreve como este rei será rejeitado por seu próprio povo, sofrerá e morrerá, mas ressuscitará e reinará sobre todas as nações. Esta é uma das profecias messiânicas mais claras em textos não canônicos. Mas é no Testamento de Benjamim que encontramos as profecias mais explícitas sobre o fim dos tempos. Ele prevê que Israel será espalhado entre todas as nações, mas que no tempo final Deus os reunirá novamente. Ele também profetiza que gentios se voltarão para o Deus verdadeiro em grande número, irritando os líderes religiosos de Israel. O texto termina com uma visão unificada. Após grande tribulação, guerras e apostasia, o Messias retornará em glória. Ele julgará as nações, destruirá os poderes malignos e estabelecerá um reino eterno de paz. Os mortos ressuscitarão, os patriarcas e profetas se reunirão com seus descendentes e céu e terra se tornarão um. Por que esses livros foram escondidos? Chegamos agora à pergunta crucial. Se esses textos contêm revelações tão importantes sobre o fim da humanidade, por que foram excluídos da Bíblia? As respostas são complexas e múltiplas. Primeiro, há questões de autenticidade. Muitos desses textos foram escritos séculos após a morte dos autores a quem são atribuídos. O livro de Enoque, por exemplo, claramente não foi escrito pelo Enoque bíblico, que viveu antes do dilúvio. Eram práticas literárias comuns na antiguidade atribuir textos a figuras veneradas para dar-lhes autoridade. Segundo, há questões teológicas. Alguns desses livros contêm doutrinas que entravam em conflito com os ensinamentos que a igreja estava desenvolvendo. A reencarnação insinuada em alguns textos gnósticos, a ideia de múltiplos níveis de iniciação espiritual, ou conceitos sobre a natureza de Jesus que diferiam da ortodoxia estabelecida, eram problemáticos. Terceiro, havia razões políticas. A igreja estava se consolidando como instituição e precisava de unidade doutrinária. Textos que encorajavam interpretações divergentes ou que davam poder espiritual diretamente aos indivíduos, sem necessidade de mediação clerical, eram vistos como perigosos. Quarto,
Alguns textos eram simplesmente considerados fantasiosos demais. As descrições elaboradas de anjos, demônios, níveis celestiais e tormentos infernais pareciam mais mitologia do que revelação divina para os líderes que determinaram o cânon. Finalmente, há a questão prática. Nem todos os textos podiam ser incluídos. A Igreja precisava estabelecer limites claros sobre quais livros eram escritura inspirada. O processo de seleção foi longo, envolveu múltiplos concílios e refletiu os debates teológicos de diferentes épocas. O que esses textos revelam sobre o fim? Apesar de suas diferenças, esses textos escondidos compartilham temas comuns sobre o fim da humanidade. Primeiro, o fim virá quando a maldade atingir seu ponto máximo. Não é uma data arbitrária, mas um momento quando a corrupção, violência e apostasia se tornarem tão generalizadas que o julgamento se torna necessário. Segundo, haverá sinais claros precedendo o fim. Catástrofes naturais, guerras, falsos profetas, decadência moral, todos são alertas de que o tempo está próximo. Terceiro, o julgamento será total e definitivo. Não haverá segunda chance após o fim. O destino eterno de cada alma será decidido com base nas escolhas feitas durante a vida. Quarto, o fim não é realmente o fim, mas um novo começo. Todos esses textos falam de uma nova criação, um novo céu e uma nova terra, onde a justiça habita e o mal não existe mais. Quinto, poucos estarão preparados. A mensagem consistente é que a maioria da humanidade escolhe o caminho largo que leva à destruição, enquanto poucos encontram o caminho estreito para a vida. A relevância. Hoje. Por que essas histórias antigas importam hoje? Por que devemos nos preocupar com textos escritos há mais de 2000 anos sobre o fim da humanidade? A resposta é que essas narrativas continuam ressoando, porque tocam em medos e esperanças universais. Vivemos em uma era onde as ameaças à continuidade da civilização humana são reais e múltiplas. Mudanças climáticas, armas nucleares, pandemias, inteligência artificial descontrolada, polarização social extrema. Esses textos antigos nos lembram que a humanidade sempre enfrentou ansiedades sobre seu próprio fim. Eles também nos lembram de que, em meio ao caos e à incerteza, sempre houve aqueles que acreditavam em um propósito maior, em uma justiça final, em uma redenção que viria. Seja você religioso ou não, esses textos oferecem uma janela para como nossos ancestrais lidavam com questões existenciais profundas. Eles nos desafiam a pensar sobre moralidade, sobre nossas escolhas, sobre o legado que deixaremos. Conclusão. O que foi realmente escondido? Depois de explorar todos esses textos fascinantes e perturbadores, voltamos à pergunta original. Foi realmente encontrado um livro escondido na Bíblia que fala sobre o fim da humanidade? A resposta é sim e não. Sim, existem múltiplos textos que foram excluídos ou escondidos ao longo dos séculos, e muitos deles contêm profecias detalhadas sobre o fim dos tempos. Não. Não há um único livro secreto recentemente descoberto que revela tudo. O que temos são camadas sobre camadas de história, tradição, revelação e interpretação. O que foi escondido não foram apenas textos físicos, mas também interpretações, tradições orais e entendimentos que foram perdidos ou deliberadamente suprimidos. A verdade mais profunda pode ser esta: o conhecimento sobre o fim da humanidade nunca foi realmente escondido. Ele sempre esteve disponível, em formas variadas, para aqueles dispostos a buscar. Os temas são consistentes através de múltiplas culturas e religiões. A escolha entre bem e mal, as consequências de nossas ações, a inevitabilidade do julgamento e a promessa de renovação. Talvez a questão não seja se existe um livro escondido que revela quando e como o mundo acabará. Talvez a questão real seja:
Estamos preparados para as escolhas que enfrentamos agora? Como vivemos em um tempo onde o fim da civilização humana não é mais apenas uma profecia religiosa, mas uma possibilidade científica real. Esses textos antigos, canônicos ou apócrifos, nos desafiam a viver com propósito, a escolher a justiça sobre a conveniência, a construir ao invés de destruir. Eles nos lembram que cada geração enfrenta seu próprio apocalipse, seja literal ou metafórico. O verdadeiro livro escondido pode ser aquele que cada um de nós escreve, através de nossas vidas, ações e escolhas. E a pergunta que permanece não é quando será o fim, mas como queremos ser lembrados quando ele chegar. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal e comentem de qual cidade você está assistindo este vídeo. Até o próximo vídeo.